Hoje, no Opção Saúde, o assunto é hipertensão. O que é? Quais são os fatores de risco para a hipertensão? Quais as consequências da pressão elevada? Veja como prevenir e tratar essa doença crônica. Acompanhe agora Opção Saúde. Popularmente conhecida como pressão alta, a hipertensão é uma doença crônica, mas que pode ser prevenida e tratada. Inicialmente, então, a gente vai definir o que é hipertensão arterial, ou seja, popular, pressão alta. Se a gente comparar a pressão que a gente coloca no pneu de um carro, aí em torno de 30 libras, o seu, e o pneu da bicicleta, 50, 60 libras, o que acontece? O pneu da bicicleta ele é muito mais duro do que o pneu do carro. Ou seja, o que é a pressão? É a força que um determinado fluido exerce em uma cavidade. Muito bem. Qual que é o fluido e qual que é a cavidade? O fluido é o sangue e a cavidade são os vasos, principalmente as artérias, né? O que tem a ver? Por que a gente chama pressão arterial, né? Porque na circulação a gente tem artérias e veias. As artérias são as que levam o sangue do coração para os órgãos. E as veias são os vasos que trazem o sangue dos órgãos para o coração. Muito bem, então o que é a pressão alta? É um excesso de pressão, igual tem a pressão dentro de um pneu, né? Dentro da circulação arterial, ou seja, dentro da circulação que leva sangue do coração para os órgãos. Então, basicamente, o que é hipertensão arterial é isso, é a pessoa que vive cronicamente com uma pressão dentro das artérias acima do que seria adequado. Quais valores diferenciam uma pressão arterial normal de uma hipertensão? O valor que a gente chama como valor ótimo de pressão arterial é 120 por 80 milímetros de mercúrio de pressão arterial, ou seja, o popular 12 por 8. Então, o 12 por 8 é a pressão arterial perfeita. Abaixo disso tem algum problema? Pode ter, a pessoa pode sentir um pouquinho de fraqueza e tal, mas não causa grandes consequências a longo prazo. Agora, a pressão acima disso, entre 12 por 8 e 13 por 8,5, a gente chama ainda de pressão normal. De 13 por 8,5 até 14 por 9, a gente chama de pressão normal alta. E acima de 14 por 9, aí a gente já define hipertensão arterial. Quais são as consequências da pressão alta no organismo? A gente tem alguns órgãos que sofrem mais com o aumento da pressão arterial. Principalmente 3 órgãos: o cérebro, o coração e os rins. 3 órgãos que são 4, né? Porque os rins a gente tem 2. Então, o cérebro, o coração e os rins são os principais órgãos que sofrem com o aumento de pressão arterial. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, normalmente leva muitos anos. Em média, do que a pressão começa a subir até haver alguma complicação nesses órgãos, leva em torno de 20 anos. Porém, essas alterações elas vão lentamente ocorrendo. Do cérebro, o que acontece? Os acidentes vasculares cerebrais e a demência. Para o coração, a insuficiência coronária, ou seja, os infartes e a insuficiência cardíaca. E para os rins, um problema que tem se tornado um problema sério de saúde pública, que é a insuficiência renal crônica com necessidade de diálise ou de transplante renal. Se a pressão arterial se eleva discretamente, isso leva até 20 anos para ocorrer. Mas se houver um aumento de pressão arterial mais intenso, então vamos supor, a pessoa tem em torno de 15 por 10, é um aumento de pressão arterial significativo, né?
mas que vai levar um certo tempo para que essas complicações ocorram. Mas pessoas que têm 18/10, 19, 20, essas hipertensões mais graves, elas vão levar a essas complicações que eu mencionei de maneira mais rápida. Você tem pressão alta? Tem. 16/9. Tenho pressão baixa. Minha pressão é mais ou menos 11/7. A última que eu medi agora, 15. É 15/10, ela é bem alta mesmo, eu tomo remédio todos os dias e aí tem que cuidar da saúde, né? A hipertensão é conhecida como uma doença silenciosa, por não apresentar sintomas aparentes. A maioria das pessoas não sente absolutamente nada quando a pressão se eleva. Algumas sentem, podem sentir dor de cabeça, podem sentir tontura, alterações visuais, mas é a minoria dos hipertensos que tem esses sintomas. Dessa maneira, para a gente descobrir que tem pressão alta, só tem um jeito, é medindo a pressão regularmente. O único modo seguro de saber que a pressão arterial está adequada é você se dirigir ao serviço de saúde e pedir a aferição da pressão arterial. Por outro lado, todos os médicos devem, durante qualquer consulta, aferir a pressão arterial. Deve fazer parte da consulta médica a aferição da pressão arterial. Você tem pressão alta? A minha é normal, 11/7, fica nesse patamar, não muda. Não tem. Normal. Medi bastante, sempre estou medindo, sempre minha pressão está normal, minha pressão normal. Mediu uma vez a pressão, tá boa, tudo bem, que legal. Tá 12/8, nós tínhamos falado. A pressão ideal é 12/8, tá ótimo. O que a gente vai fazer mais para frente? Tá 12/8, então tá ótimo, estou tranquilo, nunca mais vou medir minha pressão? Vou. Mais ou menos uma vez por ano, mesmo que esteja tudo normal, é importante ter uma aferição de pressão arterial. Por quê? Porque no decorrer da idade, no decorrer da vida, a pressão arterial ela vai aumentando lentamente. Então, quem tem pressão arterial normal hoje, pode ser que mais para frente ela suba. Medir a pressão uma vez e detectar que ela está alta já demonstra que a pessoa é hipertensa? Uma medida isolada de pressão arterial elevada não significa que a pessoa tenha pressão alta. Não significa. Porque a pressão arterial é um fenômeno biológico. Como qualquer fenômeno biológico, existe uma variabilidade. Para ter uma noção, quando a gente está com vontade de fazer xixi, né? Só a vontade de urinar já pode elevar em 30 milímetros de mercúrio. O que significa isso? 3 pontos. Então, de 12 vai para 15. Se a pessoa vai medir a pressão no momento que está mais nervoso, ou por qualquer motivo, às vezes variação de dieta, naquele dia comeu sal demais, ou naqueles dias comeu excesso alimentar. Bom, então existem várias fontes de variação da pressão arterial. Dessa maneira, é necessário que se mostre que essa elevação de pressão arterial seja sustentada e contínua. Portanto, é necessário um acompanhamento médico e várias aferições de pressão arterial para se rotular uma pessoa como portadora de hipertensão arterial. A hipertensão pode ser causada por componentes hereditários? Quem tem aumento de pressão arterial vai ter filhos com uma tendência maior de aumento de pressão arterial. Significa, então, se o meu pai tinha pressão alta, eu com certeza vou ter pressão alta? Não. Isso não é uma relação assim de matemática, né?
Mas a tendência a elevar a pressão, ela é transmitida de maneira hereditária. Que existe um balanço, como se fosse uma balança. Os fatores hereditários e os fatores ambientais. Hereditários, quanto mais gente na família tiver pressão alta, maior é o risco da pessoa ficar com a pressão alta. Porém, quanto mais a pessoa descuidar da própria saúde, mesmo com baixo risco hereditário de ter elevação de pressão, a pessoa pode também ficar hipertensa. Você sabe de algum mal que o excesso de sal pode causar? Sei. O principal mal que o excesso de sal pode causar, acho que é a hipertensão, né? Hipertensão, né? Mal, sal, é hipertensão, por exemplo. É no sal que a maioria das pessoas pensam quando se fala de hipertensão. Como o sal atua nesse problema? O líquido do organismo, ele é regulado pela quantidade de sal que a gente come, ou que a gente tem. Na medida que a gente come sal, a gente aumenta o volume do organismo, portanto, com mais volume dentro das artérias, a pressão vai subir. E com essa elevação da pressão, os órgãos, que eu já falei, cérebro, coração e rins, vão sofrer. Ele é um grande vilão mesmo. Por quê? Além dele aumentar a pressão arterial, ele também causa lesão nesses órgãos, independente da elevação da pressão arterial que ele cause. Então imagine só, uma pessoa fala, eu tenho 12/8, então eu posso comer sal à vontade. Mentira. Por quê? Porque se a gente pegar duas pessoas com 12/8 de pressão, uma que come um montão de sal e outra que come sal normal, talvez comer sal de menos também não faça bem. Mas uma pessoa que come sal normal e outra come um excesso de sal, né? Mesmo essa que come excesso de sal, mesmo que ela continue com 12/8, ela tem uma tendência no decorrer dos anos de lesar esses órgãos que eu falei. Você sabe de algum mal que o excesso de sal pode causar? Hipertensão arterial, você pode inchaço. Eu, inclusive, tomo remédio para pressão. Uma das principais coisas é para subir a pressão, né? Ter uma pressão alta aí. Pressão alta, hipertensão. O que eu tenho que é hipertensão. No Brasil, o consumo de sal é em torno de 12 gramas por dia. 12 gramas é muito sal. Os americanos, que comem um monte de bobagem, comem em torno de 8, 9 gramas de sal por dia. Quer dizer, nós conseguimos comer mais sal do que os americanos. Quando a gente leva um susto, a gente sente o quê? Batedeira, né? Taquicardia. Que mais? A gente começa a suar frio, né? E a pele fica fria. Por quê? Porque acontecem duas coisas. No estresse, a gente tem uma liberação de adrenalina. O que a adrenalina faz? No coração, ela aumenta a força de contração. E nos vasos, ela fecha os vasos. Por isso que quando fecha os vasos, a gente sente a pele fria. A gente soa frio no estresse, num susto. Então nós temos dois componentes. Aumento do bombeamento cardíaco, aumentando a pressão arterial, e os vasos se fecham, aumentando também a pressão arterial. Agora, se isso acontece uma vez, tudo bem. Se acontece no dia seguinte, no outro dia, no outro dia, no outro dia, o ser humano passa a ser submetido a um estresse contínuo. Se a pessoa tem um estresse crônico, então vamos lá, todo dia o coração sendo submetido a uma sobrecarga pelo estresse, os vasos fechando pelo estresse e os rins, com esse fechamento dos vasos, tendo uma capacidade limitada de excreção de sal. E aí a pessoa fica nervosa e quer descontar na comida. Come demais, come sal demais. Então ela tem excesso de sal e diminuição da capacidade de excreção do sal. Junta tudo isso, a pressão sobe. Então,
O estresse é um dos fatores ambientais muito importantes como causador da elevação da pressão arterial. É necessário lembrar que não só o estresse e o sal podem elevar a pressão arterial. Tem duas coisas também muito importantes quanto não só a pressão arterial, como lesando o organismo de maneira geral, que são o excesso de bebida alcoólica e o cigarro. O que essas coisas fazem? Todos sabem que o cigarro tem nicotina. A nicotina causa uma descarga de adrenalina. Cada vez que a gente fuma um cigarro, a gente tem uma descarga de adrenalina no organismo. E a pressão arterial se eleva naquele momento do fumo. Quando a gente fuma um cigarro, a pressão sobe e fica mais ou menos uma meia hora elevada. Quer dizer, quem fuma 20 cigarros por dia e não toma café, porque se tomar café fica por mais tempo, quem fuma 20 cigarros por dia e fica meia hora com a pressão arterial elevada, fica de 10 a 12 horas com a pressão arterial elevada só daquele maço de cigarros fumado no dia. E depois a pessoa dorme. Ou seja, quem fuma fica o dia inteiro com a pressão arterial elevada. Porque o cigarro tem uma porção de substâncias tóxicas que vão lesar o vaso diretamente, independente da própria elevação de pressão arterial que ele cause. Dessa maneira, o cigarro é um desastre para o sistema cardiocirculatório, para o cérebro, e uma coisa que pouca gente sabe, o cigarro também lesa os rins. Ou seja, quem fuma tem um risco 5 vezes maior de parar em uma hemodiálise. Um outro hábito, que é um problema na população, que é o excesso de bebida alcoólica. Na hora que existe a ingestão alcoólica, existe um relaxamento. Nesse relaxamento, a pressão até baixa um pouquinho. A hora que o álcool é metabolizado, ocorre uma descarga de adrenalina no organismo. E essa descarga de adrenalina faz a pressão arterial subir. Quem consome excesso de bebida alcoólica tem uma pressão arterial em torno de 30 milímetros de mercúrio acima do que quem ou consome bebida numa quantidade pequenininha, e é pequenininha mesmo, né? Ou não consome nada. O que é esses 30 milímetros? Então vamos colocar 30, seriam 3 pontos. Quem tem 12 vai para 15, quem tem 15 vai para 18. Então muitas vezes chegam pacientes que falam, eu não consigo controlar minha pressão, eu tomo remédio e tudo, mas não consigo controlar minha pressão. Mas bebe em excesso? Bebe. Então esse excesso de bebida alcoólica se contrapõe ao efeito da medicação e não deixa que exista um controle adequado da pressão arterial. Pessoas que têm problemas para dormir ou dormem muito pouco estão mais propensas a desenvolver a hipertensão? As pessoas que têm problemas com sono, têm problema da apneia do sono, param de respirar durante a noite, elas fazem o quê? Elas fazem múltiplas descargas adrenérgicas, como se fosse uma pessoa submetida a um estresse crônico. Acontece que cada descarga dessa aumenta então o bombeamento cardíaco, fecha os vasos, diminui a capacidade dos rins de jogar sal para fora, tudo isso contribuindo para a elevação da pressão arterial, inicialmente só durante o sono e mais para frente, com o decorrer de meses e anos, a pressão arterial se eleva também na hora que a pessoa está acordada. Uma das causas de pessoas hipertensas que não se consegue controlar de maneira nenhuma é a presença de apneia do sono. Mas tratar esses distúrbios do sono tem a capacidade de melhorar a pressão arterial durante o dia.
A hora que a gente come em excesso, não é só excesso de caloria e de proteína, mas também come mais sal. O excesso de gordura eleva a pressão arterial de maneira substancial. Mesmo quem tem um pouco de excesso de peso, se fizer atividade física, consegue melhorar um pouquinho o seu risco cardiovascular e melhorar a sua pressão arterial. Às vezes esse pouquinho é pouquinho, mas serve bem. O que você faz para controlar a sua pressão? Além de ir ao médico, né, que a gente tem que ir ao médico para poder cuidar, fazer esse controle, também o exercício físico, caminhada, musculação, né, academia, tudo para ajudar. Cortei o sal e voltei à atividade física. Tomo remédio, faço caminhada todo dia, às vezes 2 vezes por dia. Só aí dou uma maneirada em sal, evito o sal ao máximo, como com sal, mas muito pouco. A atividade física mais adequada para o hipertenso é, na verdade, a caminhada. A caminhada de baixa intensidade, ela consegue reduzir a pressão arterial, consegue ajudar no controle de peso. Algumas pessoas vão falar, puxa vida, mas eu caminho tanto e continuo gordinho, né? Se não caminhasse, iria estar muito mais gordinho. Então é isso que tem que se imaginar. Outros tipos de exercício. Por exemplo, exercícios resistidos, quer dizer, musculação. Podem ser feitos? Podem, só que numa carga leve. Se a pessoa aguenta puxar 50 quilos, ela tem que puxar 25. Aí esses exercícios já demandam uma orientação profissional específica. A pressão arterial, ela, depois de um exercício, durante o exercício ela tende a subir, né? Por isso que é importante não ter uma intensidade excessiva, né? O importante não é a intensidade do exercício, o importante é a duração, né? Meia horinha de exercício, a pressão tem aquela subidinha durante o exercício. Quando acaba o exercício, a pressão ela cai a níveis menores do que pré-exercício. E isso dura praticamente 24 horas. Quer dizer, se eu intercalar os dias com o meu exercício, eu vou ter uma redução sustentada da pressão arterial durante a semana. Olha que legal. Quando se começa o tratamento da pressão arterial com medicamento, raro são os casos que se pode retirar a pressão arterial no decorrer dos anos, né? Então, habitualmente, quando se decide por iniciar a medicação antihipertensiva, é porque aquela pessoa já tem um nível de pressão arterial que muitas vezes vai atingir um nível adequado com a medicação, mas mais para frente, se tentar tirar, a pressão vai se elevar. Dessa maneira, quando se inicia o tratamento antihipertensivo, de modo geral, é necessário que ele seja para o resto da vida. Descobri que eu tinha pressão alta quando eu estava trabalhando, de repente eu passei mal, aí me levaram ao pronto-socorro e o médico descobriram que era a pressão alta. Controlo tirando o sal da comida e tomando sempre o remédio, nunca esqueço de tomar o remédio. Basicamente mudou tudo. Eu como bastante legumes, antes eu não comia, verdura, mudei tudo. Pouco sal, pouco óleo. Para mim, a pressão alta deixou de ser um problema, porque pelo menos eu me cuido. Antes não me cuidava, não. Agora eu me cuido. Eu acho que há males que vem para bem mesmo. Pelo menos você se toca, né? Como se pode prevenir a hipertensão arterial? Primeiro, ingerindo pouco sal. Segundo, evitando a obesidade. Como? Evitando alimentos de alta caloria,
preferindo frutas e verduras. E a realização habitual de exercícios físicos. Tentar ter uma ingestão alcoólica muito moderada, caso a pessoa não se contente com a moderação que seja 0, não fumar, tentar evitar o estresse, fácil, né? Evitar o estresse não é fácil, porém, há maneiras de conseguir contornar o estresse. Uma delas é achar tempo para o exercício físico. O exercício físico, ele alivia o estresse. Né? Com tudo isso, tentando acertar nossa própria dieta e nossos hábitos de vida, a gente pode prevenir a elevação da pressão arterial no decorrer da idade. E, mais um ponto importante, conforme a gente já falou logo no começo, aferir a pressão arterial regularmente para que, quando essa pressão comece a se elevar, já se consiga tomar providências no sentido de uma redução dessa pressão para evitar complicações ao longo prazo. Cuide-se! Opção Saúde fica por aqui. Até o próximo programa.